Olá pessoal, bom dia. Então, estamos aí para dar início ao conteúdo de biologia da aula 11 e aula 12 e da sequência a apostila 2 de vocês da capa, tá? Gostaria que todos estivessem aqui com a gente, mas pelo fato do Covid-19, infelizmente a gente está separado, tá? Então vamos lá dar início ao conteúdo da apostila. Vamos falar sobre as algas nesse primeiro momento. O conteúdo da apostila é as algas e os fungos. A gente já fala da importância delas, tá, para o nosso ecossistema. As algas por via são unicelulares e pluricelulares. Elas têm uma variedade muito diversa. Elas estão praticamente em todos os ecossistemas que nós possuímos. Elas podem ser microscópicas ou macroscópicas. Ela tem uma coloração variada e são classificadas sempre de acordo com o pigmento da sua fotossíntese, né? Elas vivem em diferentes tipos, como falei, de ambientes, lagos, rios, solos úmidos, cascas de árvores e principalmente oceanos, tá? São por via fotossintetizantes, ok? E fazem parte aí da cadeia alimentar, são a base da cadeia alimentar. Contudo, fazem parte do fitoplâncton, somente marinho, né? Então são capazes de fazer 90% do nosso oxigênio que a gente está respirando hoje, ok? Importância delas na fabricação de adubos são muito importantes. Elas são importantes aí na fabricação de sorvete, chocolates, pudins, alga, que é a situação do nori, né? E também na situação dos cosméticos. Elas são fármacos, ou seja, elas constituem as cápsulas dos medicamentos, tá? Na parte do sabonete também e cremes. Outro porém, são responsáveis, como eu falei para vocês, pela fabricação de 90% do oxigênio existente na Terra. Produzem matéria orgânica para serem incorporadas na cadeia alimentar. Então, elas têm uma importância climática assim enorme, mediante a produção de oxigênio. Classificação das algas. Como eu falei anteriormente, as algas são classificadas de acordo com o tipo de pigmento da fotossíntese que ela libera, ou seja, de acordo com o cloroplasto e de acordo com esse pigmento ela vai ser dividida. Então primeiro eu tenho as glenofitas, elas são unicelulares e flageladas. Essas aqui são parecidas com o parameço lá dos protozoários. Crisofitas são as algas douradas, produtoras de O2, ou seja, do fitoplâncton, base da cadeia alimentar. Pirrofícias, ou seja, elas são responsáveis pela maré vermelha, chamada de alga do fogo. Ela tem uma característica bem interessante, que é a bioluminescência. Ela brilha durante a noite, bem legal. Pois clorofitas, ou seja, as algas verdes, sem um grupo bem diversos. Clorofitas, elas são classificadas também, tem um grupo bem interessante que é as laminárias, mas as algas maiores do nosso planeta, tá? Feofícias são as algas pardas, elas vivem no costão rochoso. Essa aqui é bem interessante, que elas liberam uma proteína que é utilizada na culinária também, tá? Bem bacana. Depois as rodofitas, são as algas vermelhas, mas elas vivem somente em costão, na parte bentônica, no fundo do mar, tá? Fazem parte da flora marinha, bem legal. Aqui eu tenho algumas imagens dessas algas. Você pode observar aqui, ó, as algas luminescentes, com luminescência, né? Aqui caracterizando a maré vermelha. Embaixo algas pardas, ó, a rodofícia aqui, né? Aqui eu tenho a feofícia, clorofícias, ok? Aí finalizando, nós vai falar do reino fungi, bem bacana também o reino fungi. A gente vai falar que eles são super importantes porque fazem parte da cadeia alimentar, ou seja, estão no topo da cadeia alimentar por serem decompositores.
característica geral dos mesmos, né? Esses são exemplos aí: o cogumelo, mofo, bolores, leveduras. E não se esqueça que os fungos, por via, o que aparece é o corpo de frutificação, como eu já tinha falado para você anteriormente. E o que se espalha são as hifas, né, que são o próprio fungo que vai decompor a matéria orgânica. Eles são heterótrofos, ou seja, são aclorofilados, não fazem clorofila, que é o pigmento verde da fotossíntese, ou seja, não são fotossintetizantes, não apresentam tecido verdadeiro, tá? Nesse caso aí, nessa parte externa, né? São produtores de esporos. Nessas condições tem reprodução sexuada, né? Por via, tem ciclos, né? Assexuado e sexuado, chamado de haplodiplobionte. A gente já abordou esse tema já anteriormente, então ele tem alternância de ciclo. Pluricelulares ou unicelulares. No caso, unicelulares são aqueles que causam enfermidades, como no caso aí as micoses, etc. Tá? Pluricelulares, por sua via, são utilizados na culinária, são decompositores mais complexos, tem reserva de glicogênio, tá? Digestão extracorpórea, eles conseguem fazer esse processo, e possuem quitina na sua parede celular. Quitina é aquele material que foi lá falado anteriormente no artrópode, e no qual ele reveste o animal, ele fica meio rígido. Essa é a parede celular desse organismo. Continua. Classificação: ascomicetos, formado por esporos. Nesse caso aí são os menores fungos que a gente tem, são aqueles que podem causar bolores leveduras, tá? Continuando. Aqui a orelha de pau, uma característica desse fungo também, ele se prolifera em local bem úmido, tá? Decompõe a madeira. Olha aí, a gente observa bem aqui essa característica aqui do corpo de frutificação dele, no qual vai liberar os esporos para o ecossistema. Então, na parte interna da madeira tá as hifas, que estão decompondo a matéria orgânica. Bastomicetos, que é o molelinho, ó, em forma de bastão. Reprodução sexuada, o bastioporos, formado por bastiodios. Corpo de frutificação, que é o que eu falei para vocês, a parte externa onde está liberando pó ou esporo. A outra aqui, ó, bastiomiceto, tá? Como eu acabei de falar para vocês, aqui, ó, a parte onde está liberando os esporos, onde está a hifa, onde está ocorrendo a decomposição. Também, ó, caracterizando aqui a decomposição. Miocélio é a ramificação dessa hifa profundo. É o ciclo dele todinho, ó. Então, a alternância do ciclo sexuado, diplobionte e haplodionte, ou seja, haplodiplobionte. Então, ele tem a alternância de ciclo sexual. Então, na parte sexuada e a parte assexuada, como ocorre a liberação do mesmo. Ó, modo de vida, decomposição da matéria orgânica. Então, eles reciclam a matéria orgânica. Mutualismo, nesse caso, eles podem ter aí uma associação na decomposição de matéria orgânica, liberando a substância para as árvores, que é o caso aqui, ó, da liberação da trufa, tá? Que é utilizada na culinária. Aqui eu tenho aqui a associação dos fungos e as algas, formando os líquens. Bem legal essa parte aqui também. Então, nesse caso, a alga ela vai liberar a glicose, e no qual o fungo vai aproveitar esse processo. Então, uma dependência do fungo e da alga para a sua associação. Olha o ataque dos fungos em termos aí de doenças. Aqui na situação das micoses, tá? Candidíase, também caracterizando aí por micose, é uma DST. Importância ecológica, como eu falei para vocês, eles reciclam a matéria orgânica. Nesse caso aqui, ó, eles são utilizados na culinária para fabricar certos tipos de queijos. Aqui é utilizado aqui, como eu falei, também na culinária, que é o caso do champignon. Fermento biológico, a gente fez experimento na sala de aula
com o fermento. Falamos lá do processo de fermentação, liberação do gás SO2, bebidas no processo de fermentação da cerveja. Aqui uma outra parte interessante, né? Fleming descobriu a penicilina, foi através de um fungo. Para quem está estudando para os vestibulares, bem interessante essa parte aqui, é você ter ciência de quem fez aí a penicilina. Alguns fungos são por via perigosa, normalmente são os fungos mais aposemáticos, que chamam a atenção. Os mais coloridos e tal. Esse daqui também. E também pessoas usam para em forma de medicamento alguns fungos, algumas espécies. Aí ó, um melo bem aposemático, né? Outro também bem legal. São parasitas aí nesse caso aí, ó. Outro fungo que ataca aí o grão de trigo. Outra levedura que vai atacar aí o pão. Pode causar mal para o nosso organismo, então é desnecessário você cortar um pedaço aqui e comer o resto, porque você está comendo a hifa. O que está para fora é o bolor, é o corpo de frutificação. Continuando. Cogumelo tóxico.